Olá! Hoje nós vamos conversar sobre 7 aspectos das ilustrações deste livro chamado Era uma Vez, Outra Vez, escrito por Edith Chacon, ilustrado por Priscila Ballary. Esse livro já começa como uma brincadeira, porque ele não é um livro em formato tradicional. A gente não consegue abrir aqui a capa, ó. A capa, na verdade, é uma caixinha, ó, onde você tira as lâminas. E aqui a gente já tem uma outra brincadeira, que é, o livro não é um livro inteiriço, ou seja, a gente não consegue abrir ele e ler continuamente. A gente pode organizar esse livro do jeito que a gente quiser. Então aqui a gente tem uma introdução, né, a parte técnica do livro, digamos assim, a ficha catalográfica, essas coisas todas. E aqui a gente tem as várias fichinhas que compõem o livro. Uma segunda característica das ilustrações desse livro é que a gente tem uma repetição do texto. Então tem aqui, ó, era uma vez, aí ele se abre aqui e ele conta essa trajetóriazinha. E a gente tem a repetição do texto e de um elemento gráfico, que é este passarito aqui, ó. Então, ele tá aqui. Quando a gente vira e tem um outro versinho, o passarito está aqui. Se a gente abre mais um cartãozinho, esse passarinho aparece em várias partes. Ele acompanha a história, ó. Aqui também, ó. Então, o texto, a repetição do texto é reforçada por alguns elementos gráficos. No caso, o passarinho é um deles. O passarinho é como se fosse uma espécie de um narrador observador dessa história. Ele não faz parte da cena central, mas ele está em todas as cenas. Uma terceira característica é a paleta reduzida. O que significa isso? Significa que a ilustradora escolheu apenas algumas cores para retratar cada cena. Então aqui a gente tem o vermelho e o azul. Quando a gente vira essa lâmina, a gente tem o vermelho e o amarelo. Então as cores, elas se comunicam também. Não é que são cores totalmente díspares. São cores bastante contrastantes, né? Então, aqui, ó, o azul com o vermelho e o branco são muito contrastantes. Ela usa muito o branco também do papel, a Priscila. Aqui a gente tem, por exemplo, desse lado, também o vermelho e o azul, mas usado de um jeito diferente. E aqui a gente também tem o amarelo e o vermelho, mas também usado de um jeito diferente, né? Então, aqui, por exemplo, vamos comparar. Aqui, ó, na lâmina de baixo, a gente tem o fundo inteiro colorido e os personagens em branco. E na de cima é o contrário. A gente tem o fundo branco e os personagens em azul. O mesmo acontece desse lado aqui, ó. Só que em lâminas opostas. Então essa daqui, ó, que era azul no fundo, aqui é branca no fundo. E aqui, que era branco no fundo, aqui é amarelo no fundo. Então ela faz esse jogo de opostos, de contrastes, que também cria um senso de repetição e um senso de unidade, porque ela tá repetindo o texto, ela tá repetindo elementos gráficos, ela tá repetindo modalidades de criação de significado, ou seja, ela tá sendo coerente em todas as partes da construção do livro. Uma quarta característica é: esse livro tem um desenho simples, mas não simplório, tá? Isso significa que ele é um ótimo livro para as crianças usarem de referência para desenhar, para copiar mesmo. Porque é uma ingenuidade nossa, dos adultos, principalmente dos educadores, achar que as crianças não copiam dos desenhos, dos videogames, do YouTube, que elas tiram suas melhores ideias da cabeça dela. Isso não existe, gente. As crianças usam referência, a gente querendo ou a gente não querendo. Se isso é um dado, se isso é um fato, então que elas usem boas referências.
né? Esse é um livro que tem ótimas referências, porque olha, vamos pegar aqui esse aqui que tem aparece a galinha e o passarinho. Só de cabeças de galinha, olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 referências de cabeça de galinha. Então a criança que pega um livro como esse para aprender a desenhar galinha, ela vai ter pelo menos 6 ideias diferentes. E num traço simples, ou seja, ela é um traço... Opa! É um traço que ela consegue dar conta. Ela não é um desenho impossível para uma criança de, sei lá, de 6, 7 anos. Ela vê a referência, ela consegue fazer do jeito dela, fica satisfatório na maioria das vezes, justamente porque é um grau de complexidade equiparado, digamos assim, e isso vai dando uma autoconfiança na criança, ela vai melhorando a sensação de que ela sabe e de que ela consegue fazer uma galinha igual a da autora, igual a da ilustradora. Então, olha só, ó, um outro exemplo aqui, ó, o macaquinho. Tá de ponta cabeça o macaco. Né, o macaco, ele é um rabisco, ele é um rabiscão, olha só, que interessante. Ele tem aqui a face, que são também elementos gráficos muito simples, né, um U maior aqui, 2 pontinhos, e o resto ele é um rabiscão. Então é muito interessante ver como a Priscila constrói a gramática mesmo dos personagens de maneira em que eles sejam muito expressivos, mas muito simples ao mesmo tempo. Então aqui, ó, vamos lá. A minhoca. A minhoca com a patinha do tigre. Gente, é muito legal isso aqui. É muito sintético, ao mesmo tempo que é muito expressivo, né? Então, para uma criança pegar isso aqui e fazer essa minhoca assim, é muito simples. Então, essa é mais uma característica da ilustração desse livro. Uma quinta característica é a brincadeira. Vocês veem que esse livro é cheio de brincadeiras, né? É a brincadeira com o direcionamento da folha. Então, a gente tem aqui, ó, algumas lâminas que são horizontalizadas, né? Aqui, ó. E outras que são verticalizadas, como essa que eu mostrei da galinha, do macaquinho e da minhoca. Isso é muito legal também, porque a gente pode ver esse livro em várias direções. O que brinca também com o formato do livro. Você vê que até isso é um jogo de repetição. Então, o senso de brincadeira tá no texto, tá no desenho, tá no formato do livro. O senso de repetição tá no texto, tá na ilustração e tá no formato do livro. Então, a simplicidade tá no texto, tá na ilustração e tá também no formato do livro, porque um livro não tem grandes complexidades, não é capa dura, não tem acabamento especial. Ele é simples, mas ele é muito interessante, muito complexo nesse sentido. Uma sexta característica das ilustrações que a gente vai conversar aqui é a maneira como a Priscila ela constrói entradas e saídas e direcionamentos para o leitor criar uma sensação de espacialidade. Então, olha só, né? Aqui a gente tem essa galinha que está em cima de um banquinho aqui de um pedestal e ela aparece inteira. Já nessa parte, ela só aparece o pescocito aqui, ó, só esse pedacinho e um pedacinho da asa, que já traz uma sensação de zoom pra gente. Aqui, ela nem aparece, isso aqui é um galho, né, pelo que eu tô entendendo. Então, é um jogo que traz várias distâncias e vai criando um senso de espacialidade sem perspectiva, sem regras de aprofundamento visual, nada, é só a maneira como ela recorta o desenho. Aqui é a mesma coisa, ó. Olha como esse macaco aqui, ó, tá bem próximo da gente, ó. Aqui ele já tá mais distante. Por quê? Porque ela fez esse procedimento de aproximar pelo recorte. E ela faz isso, a Pri, em várias das lâminas, assim. Então aqui, por exemplo, ó, aqui o elefante tá bem próximo da gente. A gente consegue ver detalhes dele. Já aqui ele aparece inteiro. E aí ele tá mais distante.
E por último, a nossa 7ª característica para conversar aqui hoje é uma característica gráfica que eu acho muito, particularmente como artista, eu gosto bastante, que é o ruído aqui, ó, o ruído gráfico. Então, o que é o ruído gráfico? São essas manchas e marcas aqui do material que criam realmente um ruído aqui, ó. Não é chapado, não é liso, como se fosse a página em branco aqui, né? Ela não coloca uma cor totalmente lisa. Ela brinca com essa textura, criando uma sensação muito agradável para o olho. A gente tem o nosso olho, ele gosta de passar pelas texturas diferentes, né? Então aqui a gente tem várias texturas. A gente tem a textura do fundo azul, a gente tem a textura aqui do bicho preguiça, a gente tem a textura dessa planta onde ele tá. E ela vai brincando muito com isso, até o ponto de chegar a confundir mesmo o que é o fundo e o que é o personagem. Porque aqui, por exemplo, tem 2 patinhas, né? Essa textura pode ser tanto as penas quanto um arbusto aqui embaixo também, ó. Esse tipo de grafismo aqui, né, que ela faz e que sai dos contornos, isso eu acho também muito interessante. Esse aqui em volta, né, do quadro, isso traz para o olhar um dinamismo, né? Isso traz uma espécie de um ritmo para o olho. Fora o fato de que quando ela, como uma autora, uma ilustradora, autora de imagem, pinta para fora do contorno, né? Como aqui, passa a textura por cima. Aqui também, ó, a gente tem a textura uma em cima da outra. Aqui também, ó. É quase como que se ela falasse para essa criança assim, tudo bem você passar por fora da linha. Faz parte, é legal. Passar para fora da linha cria outras coisas legais também, né? O elefantinho, que legal, ó. O elefantinho tá totalmente fora da linha, dentro da linha, ele não tem uma regularidade. Então aqui ele ultrapassa o contorno, aqui ele fica para dentro do contorno, aqui ele sai do contorno, ó, né? Essa linha aqui não é muito reta, ela não é muito regular. Então todas essas são características que tornam o trabalho muito expressivo, muito repleto de camadas de significação. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo livro.